E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Hugo, do oitavo período de Psicologia, e estou aqui para dar continuidade a essa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre a psicologia da terceira idade. Nosso grupo, especialmente às quintas-feiras, falando sobre o luto nessa fase da vida. E quando a gente fala sobre luto, nós estamos falando de algo que se diferencia de uma simples tristeza. Porque a tristeza ela faz parte do luto, mas ela não é necessariamente um luto. Porque o luto, diferente da tristeza, ele envolve processos, e processos que têm uma finalidade. A finalidade do luto é lidar com a angústia da perda, porque a perda é angustiante. Então a gente tem uma série de processos que os pesquisadores apontam que acabam compondo esse estágio da vida onde a gente precisa lidar com uma angústia, né? Mas quando a gente está falando de fases, de processos, não entendam isso de uma maneira engessada. Não significa que tudo vai ocorrer certinho, passo a passo, que vai ser nessa ordem, que para todo mundo vai ser igual, que todos vão passar por todas as fases, que não vão ter recaídas quando você supera uma. Não. São apenas tópicos que são em comum com a maioria das pessoas. Então, vai depender muito da personalidade do enlutado. Tem pessoas que possuem uma personalidade, um temperamento mais melancólico. Tem pessoas que têm uma tendência muito grande à resiliência. Tudo isso conta muito na hora de passar por essa angústia da perda, né? E falar de luto e terceira idade é um tema muito importante, porque quando nós estamos falando do processo de envelhecer, geralmente, né, estamos lidando com pessoas que já têm uma experiência de vida maior, que da mesma forma que acumulam ganhos, conquistas, também acumulam muitas perdas, que às vezes não foram, muitas vezes, bem processadas. Então é importante a gente entender quais são essas fases do luto para aplicar tanto na nossa vida quanto compreender em que fase a pessoa idosa com a qual você convive, ou se for você, se encontra. Quando o enlutado recebe a notícia ou se depara com uma perda, a primeira coisa que vem a primeira dessa fase toda, claro, né, é a negação. É importante a gente lembrar que os estágios de luto, a gente consegue identificar onde a gente se encontra, a pessoa que a gente convive se encontra, através do pensamento que ela emite, a reação que ela tem diante dessa emoção, dessa situação. A negação, a fase inicial, é aquele momento onde a ficha não cai. A pessoa diz, não, isso não aconteceu, ou você está mentindo para mim. A pessoa, quando se trata de morte, espera que a outra volte. Ou então, quando se trata de uma perda significativa em outro âmbito da vida, ela se recusa a acreditar. A pessoa nega que isso está acontecendo. E o não está muito presente na fala da pessoa. Um sentimento e uma reação de esquiva. Isso tudo é muito comum. Logo depois da negação, entra a fase da raiva. A raiva é aquele momento onde a pessoa fica muito nervosa com o que aconteceu. As reações se tornam exageradas, né? A pessoa passa a ser muito agressiva, a fazer comentários de esquiva, a ter reações até mesmo irônicas diante do ocorrido. A pessoa não consegue lidar, ela ainda está negando o que aconteceu, ela fica com raiva, muitas vezes desenvolve raiva da pessoa que morreu, ou de si mesma, ou do outro que estava lá junto. Ah, porque você não fez nada para ajudar? É uma raiva que a pessoa começa a sentir da circunstância, né, das pessoas que estavam envolvidas nesse processo de perda. E logo depois é muito comum vir a terceira fase, que é a fase da barganha. O que é a fase da barganha? É a fase da troca. A pessoa começa a estabelecer uma relação de troca com Deus, com o outro ou consigo mesma. Como assim? Ela começa a dizer, e se eu tivesse feito diferente, né? Falando do passado, será que isso teria acontecido? Ou então ela fala, se eu fizer isso, será que Deus faz um milagre? Né? Se eu fizer isso, será que vai ser diferente?
Se eu mudar esse comportamento, será que eu posso recuperar esse relacionamento, né? Será que eu posso recuperar esse trabalho? A pessoa passa a elaborar, ela ainda não está entendendo, mas ela começa a perceber que tem uma perda ali. E ela começa a tentar fazer de tudo para recuperar essa perda. A quarta etapa é a etapa que é chamada de depressiva ou melancólica. É a fase da tristeza. A ficha da pessoa começa a cair. Então, ela passa por um processo de tristeza, de melancolia. Muitas vezes, ele vem acompanhado de culpa. Ah, se eu tivesse feito diferente. Será que isso teria acontecido? A pessoa se coloca mesmo como uma intérprete da situação que está acontecendo. Ela passa a se sentir triste, ela passa a sentir aquele vazio que a pessoa deixou. Muitas vezes, essa fase vem acompanhada de ainda repetir manias, a não querer se desfazer de coisas que era do outro. E a quinta etapa, que é a conclusão do luto, é a aceitação. A pessoa compreende que ela perdeu alguém, que essa pessoa não vai mais voltar, e ela aceita e busca tocar a sua vida para frente de maneira mais saudável. Então, quando a gente está falando dessas etapas, não necessariamente elas ocorrem dessa forma, mas em linhas gerais é assim que elas se expressam. É muito importante que a aceitação seja fruto desse processo de luto. Né? Aceitar que a vida é feita não só de alegrias, de prazeres, mas também de perdas, alguns sofrimentos, que isso é um processo natural e que a gente precisa passar por todas essas fases para compreender, respeitando as nossas emoções e seguindo em frente, é essencial, é muito importante. Portanto, se você está passando por esse processo, tenta ver que fase você se encontra. Quais pensamentos você anda tendo? A pessoa com a qual você convive da terceira idade, como ela lida com essa perda? É muito importante, claro, respeitar cada fase, não atropelar, não querer que a pessoa aceite de uma hora para outra. Mas, se a pessoa se encontra engessada em alguma fase, é legal a gente buscar a ajuda de um profissional da psicologia que vai ajudar a gente a viver isso da melhor forma possível, de uma maneira mais saudável. Porque no final das contas, o objetivo é aceitar, superar. É claro que vai doer, é claro que a pessoa vai continuar fazendo falta na nossa vida. É claro que vão ter momentos que vão ser mais difíceis, que a gente vai ter uma recaída. Mas é importante que a gente pelo menos cicatrize essa ferida, para a gente poder continuar vivendo de uma maneira saudável, lidando com essa perda. Desejo um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima. Olá pessoal, meu nome é Beatriz e na quinta-feira que vem vamos dar continuidade à nossa série de vídeos com o tema luto. Sabemos que o luto é um processo muito difícil, então semana que vem vamos trazer algumas dicas para se atravessar essa fase de uma forma mais saudável. Então continue nos acompanhando.